pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um podcast na Live Station, uma parceria entre a Startem e a Zero Cripto. Me chamo Vanessa Oliveira, especialista em criptomoedas e educação cripto, CEO da Zero Cripto aqui também, e trouxemos um convidado excelente para falar sobre diversos temas importantes relacionados a banco também. Vou dar aqui a palavra primeiro para o Mozart, para depois passar para o nosso convidado. Eu vou fazer um pouquinho de surpresa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Mozart, CEO e fundador da Starter Inc., a empresa que ajuda você a ir para o Web3. E Vanessa, no episódio de hoje, eu queria abrir com uma citação que eu peguei na matéria Exame, recente inclusive, né? Falando que tem uma fintech aí, que o fundador disse que ela atua no mercado de 437 bilhões, né? E quando a gente fala sobre o mercado financeiro, de fintechs, a gente acaba falando muito sobre inclusão financeira, né? Ninguém precisa falar também sobre desbancarizados e bastante coisa. E hoje eu fiz uma pesquisa e me surpreendi, onde há dados falando que em 2017, 30% dos brasileiros eram desbancarizados. Em 2022, essa matéria chegou, esse número, né, a 16%. E para minha surpresa, o que explica essa queda é as fintechs, as contas digitais que resolvem os problemas no dia a dia do brasileiro. É um fato que a gente tem bastante trabalho pela frente ainda, né? Então, o convidado de hoje, ele é fundador, conselheiro, mentor, publicitário e dizem a fontes aí que ele é gamer também, hein? Então... Eu acho que é mais fácil ele falar o que ele não é. É um cara que eu admiro bastante e bora lá. Bora lá, vamos passar a palavra agora para o Sérgio Al, da Conta Black. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto, né? Desse canal, para levar conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que nada melhor do que trazer vivências, né? Experiências e mostrar que sonhar é possível, ainda mais quando a gente atua no mercado que as pessoas falam, olham para a gente que não é para nós, né? Então, Conta Black é essa essência e estou aqui muito alegre de participar e falar um pouquinho dessas experiências, dessas vivências e o que a gente imagina para o futuro enquanto presente, né? Isso é muito importante. Obrigado. Ótimo, excelente. Bom, então vamos começar com a sua apresentação. Quem é o Sérgio Al como pessoa, né? Porque como pessoa, né? E explicar também por que Black. Para mim, eu já entendo muito bem o porquê, mas eu acho que tem muitas pessoas ainda que talvez tenham alguma curiosidade em saber o porquê Black. Bom, Sérgio Al, ele é um jovem... Sérgio Al é um jovem empreendedor, porque ainda me vejo nessa cadeira, vamos ver até o fim da vida, né? Um cara empreendedor, criativo, que nasceu em 74. Então, na época não tinha isso aqui, não existia nem a possibilidade, né? Quando a gente via Jetson, só falava assim, nossa, será que um dia a gente vai ver isso acontecer? Então, eu sou dessa época, né? Um jovem empreendedor, né? Nasci nesse ano, onde tudo ia contra a gente, contra a nossa cor, né? Principalmente. E empreendedor, né? Como sempre falo, empreendedor. Eu comecei a minha jornada como empreendedor numa empresa. Sou um cara muito sonhador. Sempre sonhei. Meus irmãos falavam que eu viajava na maionese. Que eles não acreditavam que esse sonho de querer construir as coisas era possível. Depois eu entrei no mundo empresarial, no segmento de games, na década de 90, onde era a época da bolha da internet, né? Onde tudo estava acontecendo, né? Montamos o primeiro buscador de dicas e porque eu gostava muito de jogar e eu cheguei pro meu primo numa madrugada jogando com uma encanhada de homem na sala, todo mundo esperando para jogar a sua vez de jogar. Eu falei assim, vamos montar será que a gente tá se divertindo? Vamos trabalhar disso. E aí a gente montou o SOS Games, que foi um buscador, que hoje não existe mais, infelizmente, né? Mas isso me projetou para o mundo de entender como que funciona, né? Primeiro porque meu primeiro emprego com 16 anos foi numa empresa chamada Mapping, que eu falo brincando que era um Magazine Luizas da época. E eu sou o terceiro filho de 6 irmãos, né? Então imagina, naquela época tinha televisão, mas é porque meu pai e minha mãe eles queriam ter casais.
Então, teve minha irmã, depois teve meu irmão mais velho, depois teve meu irmão que é mais velho que eu. Ela falou assim, não, a próxima vez uma menina. Aí venho eu, na próxima vez uma menina, vem meu outro irmão. Aí quando veio o caçudo, eles falaram, eu acho que algo diz que é melhor a gente parar a fábrica. Mas, imagina um metalúrgico e uma diarista, né, alimentar 6 bocas numa época que a alta da inflação, alta do desemprego. E é ali que nasceu o empreendedor, porque eu via tanta dor da minha mãe, do meu pai, às vezes ele chorando, eles reclamando da falta de dinheiro, a falta de colocar comida na mesa. Com 6, 7 anos eu falei, mãe, eu vou ser um empresário, eu vou mudar a condição da nossa família. E minha mãe falava, você vai ser. Então, já tinha uma mãe que ela estava além do tempo, que sempre alimentou isso. E depois essa experiência empreendedora me levou depois a montar uma agência de publicidade, né, no final da década de 90, começo dos anos 2000. As pessoas achavam que nos anos 2000 o mundo ia acabar, eu acreditava que a gente ia montar uma agência. Fiquei por 20 anos nesse mercado. Aprendi tudo, conheci muitas pessoas, construí um baita do network, que eu falo que sem network ninguém não é nada. E depois, anos depois, eu montei o banco. Mas tudo isso tem a ver com as dores, né, de ser um cara preto, né? Minha mãe falava que eu tinha que seguir 5 mandamentos, né? E era difícil para um jovem de 6, 7 anos seguir esses mandamentos. Primeiro era me vestir bem. Então, o Sérgio, como pessoa, é esse cara sonhador que sempre vê positividade nas coisas, que acha que o impossível ele existe mais como um desafio, uma barreira para você transpor essa barreira. Eu sou da geração Ouro de Tandera, que tem a visão além do alcance. Eu vejo onde eu quero chegar, mas eu sei que existem os obstáculos ali. Sim. E é o que eu faço isso para muitos jovens, muitos empreendedores, enquanto pretos e periféricos, que todas as grandes ideias começaram na garagem. Por que a gente não pode fazer isso, né? E todos tiveram dores. E por que a gente também não pode fazer isso? Então, esse Sérgio os meus sócios falam assim, o Sérgio é o cara que, para ele, tudo é possível. E para mim, porque minha mãe falava que se eu posso ser um empresário com 6, 7 anos, que eu vou mudar a vida dela, dos meus irmãos, eu posso falar para todo mundo que tudo é possível. Para você, tudo é possível. Desde que você se capacite, esteja ao lado de pessoas que queiram seu bem, que queiram te apoiar. Ou seja, eu acho que eu viajei um pouquinho no que é o Sérgio, mas acho que o UOL ele fala o que isso significa. Show, excelente. Pode falar. Não, eu acho que é muito legal isso, Sérgio. E quando a gente fala de fintech, por exemplo, né, recentemente participei de um evento onde tinha diretores de banco, principalmente, e algumas fintechs. E a primeira coisa que esse diretor falou era: é muito difícil para um banco tradicional inovar. É muito difícil para o banco tradicional fazer novas formas de dar acesso a dinheiro e tudo mais. E acaba sendo uma fórmula de escape, né? As fintechs seriam uma forma dele conseguir, às vezes, atingir um público que às vezes não seria atingido pelo banco tradicional, né? Então, como que você enxerga essa onda, né? Porque a gente não está falando agora só de inovação, né? É inovação e impacto ao mesmo tempo, né? Sim. Acho que antes de responder a sua pergunta, eu tinha que responder algo do porquê Black. Sim. É verdade. O papel do Black eu pivotei muito a ideia do banco, né? Puxa, quando o gerente me falou não, eu tava com o game zerado. Tem um ótimo score, ele não vai falar não para mim. Quando eu cheguei lá, quer comprar 20 máquinas para minha área de criação? Ele falou não. Eu olhei pro lado, pensei, por que não? E ele não sabia uma explicação. Quando eu saí, bati na mesa e falei assim, vou abrir um banco. Joguei pro universo e de lá, 15 anos depois, eu fiquei imaginando, continuando na área de publicidade, poxa, eu preciso pensar nesse produto. Eu pivotei, sabe? Criei banco pré, porque é um banco pré-pago, mas é preto. Banco pré de preto, mas não deu certo. Voltei. Criei o Next Club, com um programa de fidelidade, que seria o primeiro programa de fidelidade que transformaria pontos em dinheiro. Aí não era bom pra época. Anos depois nasceu a Amélios. Você olha, tá vendo? Se eu tivesse lançado, eu poderia ter feito alguma coisa. E aí, num sonho, eu sou muito perfeccionista para criar as coisas. Eu pedia para Deus, falei assim, preciso de um nome, preciso de algo que tenha impacto. E aí, num sonho, eu tive o nome Conta Black.
No sonho? Uau! Nossa, tem muitos casos assim, né, que as pessoas sonham realmente com essa inspiração. E eu acho que estava no seu subconsciente já essa palavra, você só não estava conseguindo Pois acessar ela. não estava conseguindo acessar esse arquivo porque eu levantei na madrugada, 3 horas da manhã, sentei em frente ao computador e pesquisei tudo sobre conotação Black, principalmente de mercado financeiro. O lado bom, porque é o Black do cartão sem limites, o cartão premium, pessoas importantes. Poxa, meu público é importante. Pô, somos 57% da população. A gente movimenta mais de 1 trilhão no mercado entre produtos e serviços. Somos a maioria do empresário. Como que eu não vou? E o Black da representatividade, né? Então, quando eu criei a marca Black, eu pensei o seguinte, vai ser o primeiro banco digital formado por pessoas pretas. E nas minhas pesquisas, eu pesquisei quantos bancos, eu acho que mais de 20, 30 bancos são de proprietários e sócios pretos. Mas, cara, lá tem isso, eu preciso ser... Eu não pensei na questão do protagonismo, mas pensei na questão assim, poxa, quão transformador isso vai ser para que o nosso povo se veja. Poxa, agora a gente tem um banco. Então, criei o cartão, a conta Black. Pensei no cartão Black justamente com esse objetivo de trazer esse status, sabe, de importância. Não, isso é importante para nós, está aqui o seu cartão Black. Quando eu criei para desenhar uma comunidade, para que o nosso povo se veja dentro desse mercado financeiro. Até então, achando que a gente não teria tanta destreza de construir um banco, de sermos responsáveis pelas nossas finanças como comunidade. Mas... respondendo a sua pergunta, eu já participei de muitas resenhas com executivos de bancos em eventos e muitos falavam assim, tem um banco, um cara, não vou falar qual nem a cor do banco, mas ele falava assim, eu falei assim, cara, vocês são vocês têm a oportunidade de ser a maior instituição no país para falar com as grandes massas, né? No momento que falava de fintech, né? A revolução das fintechs. Sim. Bom, ele falou assim, olhou para mim e falou assim, não, Sérgio, para nós não é interessante. É um investimento muito alto. E eu parei e pensei, por que investimento muito alto? Porque é muito legal sentar numa cadeira onde você tem abaixo de você mais de 70 milhões de clientes fazendo seu dinheiro e você não quer gastar dinheiro para falar com pessoas da grande massa, que é o que movimenta a economia do país. E aí eu pensei, poxa, tem um mar de oportunidade para mim. E aí foi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Os bancos, até um tempo, quando surgiram as fintechs, achavam que elas seriam os seus principais inimigos, assim, anunciados. Muitos falavam que fintech vai morrer, é só uma onda. Mas aí, quando os números foram contundentes, a gente saiu de 55 milhões para 34 milhões de pessoas que eram desbancarizadas e as fintechs tiveram um papel muito forte para essa inclusão, eu passei a entender e olhar para os bancos assim, caminho sem volta. Da mesma forma como eles reclamavam, falavam que o mundo cripto, esse mundo não vai evoluir, a gente vai fazer de tudo para impedir isso, e aí agora eles estão falando sobre esse segmento que é um caminho sem volta. Então, quando eu ouço os bancos e eles acabam entendendo que as fintechs elas vieram justamente para redemocratizar, eles não podem pensar sequer na hipótese de que eles não tenham que fazer agora alguma coisa. Alguns até enveloparam, criaram outros apps, outros serviços financeiros, que não deu muito certo, pelo ponto de vista de que um banco é uma estrutura muito grande, tem muitos processos internos, e eles não vieram como Robin Hood, né? Como aquele cara que oferecia esse acesso. Esses que criaram esses produtos, essas contas digitais, que na verdade estão, não é o lobo em pele de cordeiro não, mas que elas estão travestidas de redemocratização e na verdade criaram uma barreira digital que até então era física, esses caras estão morrendo no mercado. Já visto que o Nubank agora chegou a 80 milhões de clientes, foi anunciado, né? Ultrapassou o Banco do Brasil. Em apenas 8 anos, enquanto os caras estão quase centenários aí no mercado, né? Então, o que isso prova? Prova que existe vida além do empreendedorismo, né? Além
da subbancarização, que era tentar uma desbancarização. E a conta Black, ela veio justamente para tomar uma posse que é de acordar um gigante que até então ainda está adormecido, que representa hoje mais 57% da população brasileira. E como que eu faço isso? Criando um app e um cartão? Não. Construindo conteúdo e educação, para que os nossos se vejam falando de dinheiro. Até então, falar sobre dinheiro para muitos dos nossos é um tabu. Agora imagina, falar de dinheiro, depois falar de cripto, você, poxa, eu não consigo guardar nem R$100. Assim, não, eu vou te ensinar a guardar, vou te ensinar a construir fundo de reserva, você mostrar que o dinheiro ele tem um valor, e aí depois eu vou te mostrar outro caminho. Agora você vai conhecer a cereja do bolo, que é o mundo cripto. Então, eu acho que essa questão dos bancos, ainda existe um grande desafio. Eles estão querendo entrar numa área que, até então, eles não conseguem mudar o modus operandi deles. Sim. Claro, eles são muito regulados pelo Banco Central, tem essa questão também das limitações transacionais, que não os permitem colocar muito dinheiro, eles pagam um imposto muito alto. Então, eles acham que quando chega uma fintech, um Davi com uma pedrinha para derrubar um Golias, você, poxa, aquele cara ele não tem tantas ele não é tão não é tão regulado quanto eu, e como é que ele consegue fazer todo esse trabalho? Por quê? Porque existem formas e meios de fazer o trabalho acontecer. E isso se chama disrupção. Como um banco que vai ser disruptivo? Não sei, pode surgir. Eu acho que eu sempre falo, sempre existe um meio e uma forma de alguma instituição dar o próximo passo, o próximo salto. Quem é? Não sabemos. Pode ser, mano. Pode ser a gente, né? É conta aberta, né? A gente pode ser. Excelente. Bom, eu acho que tudo gira em torno de propósito, né? Sim. Porque é muito ilusório, assim, a gente só falar assim, porque nós vamos fazer tal coisa. Mas só que quando a gente tem um propósito lá no fundo da nossa alma, não é aquele propósito que você fala assim, vou só fazer aquele negocinho ali, fazer aquela coisa. Quando vem aquele propósito realmente do fundo da sua alma, que tem várias nuances diferentes, aí sim, realmente nasce uma coisa que consegue transformar o mundo, que foi a conta Black, né, por exemplo. Então, nós viemos de uma realidade onde nós entramos no banco, temos diversos serviços negados, várias outras coisas também, não só isso, mas financiamento de carro, casa, tudo pra gente é muito mais difícil, porque não chega primeiro a nossa competência, as nossas habilidades, o nosso score, chega primeiro a cor da nossa pele. Então, trazer isso e facilitar também os serviços, eu acredito que todo mundo consegue ajudar, facilitar, construir isso de alguma forma. Mas facilitar para esse público que não é atendido e que somos 57% da população, realmente é o caminho. Porque nós consumimos muito no Brasil, só que o dinheiro consumido não volta para essa população. Né? Tem dados que provam isso já. E eu acredito que o propósito, inclusive para todo mundo que está assistindo aqui, tenha um propósito muito forte, né? Possui esse propósito, porque tem muitas coisas para mudar. O conformismo é realmente ser tradicional, mas disruptivo, furar a bolha, sair dessa bolha realmente é criar uma conta Black, por Sim. exemplo, criar um banco. Né? Eu acredito muito nisso. Acredito também. Eu acho que existe uma questão que eu falo que ela vai muito além do conta Black, do conta corrente, sabe? Sim. Como que a sociedade vê uma comunidade, uma população preta que fez parte da construção de um país, né? E que sequer recebeu ali o mínimo do reconhecimento por fortalecimento da comunidade, né? Acho que famílias fortes economicamente, elas têm a possibilidade de construir um futuro, de permitir que as próximas gerações venham com esse pensamento e viés de construção, prosperidade. E isso nunca é até utópico, né? Fala que até é utópico, mas isso nunca aconteceu. E uma coisa que eu percebi é que de todas as dores que eu vi a nossa população passar, inclusive sobre a minha ótica, das dores que eu passei na minha infância até então, eu falo assim, eu sou teoria da mudança. Eu sei que existe um problema ali, vai ser que o cara não vai resolver. Para ele é ótimo me ver onde eu estou,
no lugar de dependência, porque é aquilo que você falou, eu me conformo, é o que eu tenho para hoje. E eu, como jovem, eu sempre falava assim, não, tem como fazer. Quando eu falei que ia criar um banco, a primeira coisa com o meu sócio, que era um cara branco, eu falei assim, você sabe o que significa abrir um banco? Eu falei, não sei. Joguei pro universo. Se um dia isso for acontecer, vai acontecer. O universo conspirou. E eu acredito que quando você toma um problema como o seu, e fala assim, eu vou construir dessa forma, é uma forma também de você mostrar para os outros, olha, eu peguei um problema e transformei. Não cheguei aonde eu queria, mas existe uma probabilidade de a gente chegar, atingir o ápice dessa conquista. Mas eu preciso de você. Mas assim, cara, eu sei, a vida é um sofrimento para todos nós, mas eu assumi um problema, vem comigo. E vamos falar para os outros virem fazer a mesma coisa? Porque eu tenho certeza absoluta, na história do mundo, das comunidades que hoje são potências financeiras, que se fortaleceram através da dor, assim, por que a gente não pode pegar essa dor e fazer com que ela seja a nossa... acho que é o ponto de transformação. Então, quando eu falo de conta black, eu falo assim pro meu membro, você não precisa cancelar aquela conta não, você vai precisar dela. Hoje o brasileiro é subbancarizado, tem estatística que fala que tem, assim como existe mais telefone pré-pago do que população, existe mais conta bancária do que... Tem pessoas que têm 2, 3 contas. Assim, seja membro da conta black. Você não sabe o quão transformador isso vai ser no futuro. A gente ter milhares de clientes, membros, que vai propiciar a mudança dessa virada, né? Da virada dessa chave. Poxa, vamos construir um fundo pensado para você? Poxa, porque somos milhões. Vamos construir uma bolsa de estudo, investir na bolsa de estudos dos seus filhos para que eles tenham um ótimo estudo, que eles possam estar encaminhados para uma ótima universidade no futuro, para a mudança de mindset. Eu sei que é difícil, na prática, colocar isso. Mas é uma coisa que eu falei nos bastidores. Eles precisam ver o seu igual falando disso, de prosperidade, de dinheiro. Quais são os caminhos que eu tenho que seguir? Você vai tropeçar aqui, mas é uma forma de você errar para você começar a fazer de novo e você, não, agora já errei, já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então, quando eu falo muito sobre isso, sobre essa perspectiva, eu falo mais com o intuito de que a população veja assim que nós sofremos, que existe uma forma da gente dar o próximo salto, que é se unindo. Sim. Se unindo como comunidade. E aí, o mundo vai começar a ver que esses 57% podem demandar muita coisa nesse país. Esses 57% pode colocar alguém na política para nos representar de fato. Esse 57% pode transformar a vida de jovens periféricos, levando educação, formação, sabe? Então, e isso só se faz junto, não se faz sozinho. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? É como que eu chego para o meu igual e mudo a forma dele pensar. É vendo, provando. Legal, Sérgio, que você falou sobre qual que é a próxima fintech, a próxima solução, né? E se a gente puder até exercitar que a gente esgotou essa nova barreira, né? Porque antes você tinha que ir no banco. Agora você pega o celular e tem acesso à sua conta, uma conta Black. Mas e o próximo passo, né? A pessoa que não tem acesso à internet nem ao celular, né? Eu acho que esse talvez seja a próxima solução que a fintech deveria resolver, por exemplo, né? Sim, deveria. E existem formas e meios disso acontecer. Como a gente vivemos em um país muito capitalista, eu acredito que essa não é uma iniciativa pública, com certeza será uma iniciativa privada. Haja visto que eu conheci um projeto feito por uma empresa de papel e celulose no Nordeste. Ele precisava de insumos para os papéis e ele fechou uma parceria com uma comunidade quilombola. E o que a empresa percebeu? Percebeu que essa comunidade precisava ser incluída no ecossistema, né? Ela precisava ter acesso à informação. O que a empresa fez? Foi lá e colocou uma antena de internet. E aí, na sequência, ele levou educação. Ele incluiu os estabelecimentos daquela comunidade para serem fornecedores e ela distribuiu renda. Então, eu acho que isso acho que na maioria das vezes isso está vindo das iniciativas privadas. Claro, é pública.
Mas eu acredito também que o próximo passo é que surja um serviço financeiro que permita que as pessoas tenham acesso a esses serviços financeiros de graça pela internet. Ou se você contratar um pacote de telefonia, eles te dão acesso ao WhatsApp de graça. Por que não? Te dá acesso, um banco te dá o acesso à internet para você acessar aqueles serviços do banco, propriamente dito. De lá você baixar o app, você fazer o processo. Claro, esse é um sonho e uma possibilidade dada a velocidade da tecnologia no mundo. E eu acredito assim que isso está mudando, porque assim, antes existia só 5 bancos. Eram os únicos que mandavam. Quando vieram as fintechs, hoje você entra no app e você vê uma série de bancos digitais. De todos os gostos. E a pessoa agora está tendo não mais a obrigação de ir naquele caminho. Ela tem a opção de escolher. Sim. Então, o que está mudando? Está mudando que agora você consegue clusterizar, você consegue fechar a sua rede de clientes e construir produtos e serviços exclusivos para eles. Pode ser internet, pode ser empréstimo, pode ser a contratação de um produto ou um serviço exclusivo. E isso vai acirrar uma concorrência com os outros. Quem vai oferecer mais acesso? Já estamos nessa corrida. Eu acho que os próximos meses, digamos, os próximos 2, 3 anos, isso já está acontecendo, é uma atualidade. As grandes corporações que têm uma base de milhões de clientes que consomem produtos e serviços já estão entendendo, não. Por que eu vou usar aquele banco para fazer a cobrança do serviço? Eu vou ter o meu próprio banco. Porque eu consigo oferecer uma gama de produtos e serviços. Eu acho que está mudando. Conta Black quer oferecer acesso à internet, quer oferecer acesso a serviços financeiros de forma gratuita, mas é um passo de cada. Aqui, quando eu conheci o Sérgio, isso foi até engraçado, né? A gente estava falando sobre soluções aí do ambiente de cripto, né? E aí a primeira coisa que o Kodair, que meu sócio, falou comigo assim, para mim e pro Sérgio, né? Você sabia que esse garoto aqui, ele nunca entrou num banco como um cliente de banco? Eu nunca entrei num banco, nunca abri conta em banco tradicional. Sou também essa galera nova que não dirige, que prefere Uber, tudo. Então, essa geração nova, ela tá um tanto quanto alheia também aos bancos tradicionais, né? Sim. E muito mais fácil a abrir a novas experiências, sabe? Sim. Inclusive, eu já baixei minha conta Black, mas... Member. Nosso Black Member. Lembra? E aí, eu acho que agora é o palco pra gente falar um pouquinho de cripto, né? Acho que a gente tá aqui assim... É o papo Show. principal, né? Excelente, vamos lá, vamos falar sobre cripto. Tem uma pergunta aqui que ela não é bem uma pergunta, né? Que eu acho que todo mundo vai responder em conjunto ela. Que é porque é o seguinte, como a gente estava falando agora há pouco sobre a internet, né? Muitas pessoas não possuem acesso à internet. Então, essa chegada dos bancos nessas comunidades, nesses lugares, é muito difícil. E a gente já está aqui num passo muito avançado falando sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, blockchain, Web3, e essas pessoas não têm nem acesso a uma conta simples de banco para utilizar. Aqui, né, eu vou trazer essa pergunta, mas claro, todo mundo aqui pode contribuir, que é sobre não ter acesso à internet, quem dirá ao Bitcoin? Né? Como que você imagina futuramente essa disrupção e essa até mesmo descentralização, né, dos serviços prestados para essas comunidades? Qual que seria o caminho que você acredita que seja ideal, né, interessante para trazer essa tecnologia como o Bitcoin, Web3, descentralização e tudo mais para o nosso povo e também para as pessoas que não têm acesso à internet? Quando a gente fala de inclusão através de serviços financeiros, ele extrapola o acesso a serviços financeiros, né? Qualquer pessoa pode ir num app, baixar, mas a gente sabe que existe... até a gente pensa que a construção de uma solução de serviços financeiros, ele precisa ter menos capacidade de armazenamento e mais experiência. E tem uma coisa que eu sempre falo, que isso não é segredo para o mercado, não é um segredo absoluto de conta Black, que já existem hoje soluções que você pode ter acesso a serviços financeiros sem a obrigatoriedade de baixar um app. Sabe? Sim. Então, e por que ninguém foi para essa corrida? Porque
Mudança de status quo. Enquanto meu cliente estiver satisfeito e ele que se vire para baixar minha conta, é uma escolha dele, né, propriamente. Até que surge alguém que é revolucionário e fala assim, agora todos os clientes não vão baixar mais app e vai fazer tudo por comando de voz, por texto, com todos os módulos de segurança que já existem no mundo, no Brasil e que pode ser aplicado a isso. O dia que eles fizerem isso, eles vão estar quebrando uma barreira que é a barreira do acesso. Já existem hoje serviços que gamificam isso. Tem serviços, acho que o game foi um grande precursor disso, porque eu fui também de uma época que eu jogava online e para ganhar vida, eu tinha que assistir uns vídeos ali para ter mais um cash ali. E isso surgiu depois do cripto, né? Porque você jogava online, e você ia ganhando moedinha, né? Na época eu ganhei uns bitcoins quando eu jogava online. E isso depois veio pela publicidade. As empresas começaram a entender que a redemocratização está no acesso às informações. Então imagina, eu sou uma grande marca, estou pagando a sua agência para realizar o meu sonho de fazer uma bela de uma propaganda. Se eu for ganhar o prêmio em Cannes, eu vou ganhar porque a agência fez um ótimo trabalho. Mas quanto que isso vai gerar de impacto na hora de eu conquistar meu cliente? Que é pensado em pessoas. Então, quando uma grande marca percebeu que, ao invés de gastar milhões para colocar isso num canal aberto, eu posso fazer isso na internet, então eu distribuo uma parte desse dinheiro para quem está assistindo. Eu queria um cashback. E automaticamente, esse cashback vai gerar ou dinheiro, ou um serviço gratuito, que é um acesso a uma vida de um jogo. E já tem empresas já pensando no acesso à internet. Você baixa um app de um serviço qualquer, que se você assistir um vídeo ali na introdução, quiser assistir mais vídeos, ele vai gerando um cache que vai te dar acesso a serviços. Tem uma empresa que já faz isso para a internet. E isso para as comunidades, isso não chegou nas comunidades. E aí, quando eu falo que é uma corrida paralela, assim, o que eu como banco tenho que pensar, como eu tenho que pensar acessibilidade? Poxa, eu tenho que pegar um cara desse que tem uma solução dessa, assim, eu quero essa solução para o meu cliente que vai ter a minha conta. É possível gamificar o acesso à conta para que ele possa ter a internet de graça? Não pensei nisso, Sérgio. Vai dar. Porque tem gente que paga, as empresas estão pagando. Sim. Então, eu acho que a gente às vezes tem que sair um pouquinho da nossa cadeira e ir para o lado da comunidade, o lado da acessibilidade. Eu falo às vezes para alguns filhos de papai, assim, você tem que fazer intercâmbio, você tem que ir para uma comunidade ficar ali, 15, 20 dias. Olha, só que eu vou tirar sua carteira, você vai ter um salário mínimo por mês, para você viver, entender um pouquinho da escassez, né? E dentro do poder que você tem, o que você poderia contribuir para ofertar esse acesso. E assim, só quem pode fazer isso é quem viveu, quem presenciou isso, que é o meu caso, e outras pessoas pretas que passaram por isso. Então, a forma da gente começar a levar acessibilidade para construir essa esteirinha lógica, agora você tem acesso ao banco, assistir um videozinho ali que você vai ter internet todo dia, vou te ensinar a investir. Olha, para investir você não precisa ter muito dinheiro, a partir de R$10 você aprende a poupar dinheiro por mês. Olha, agora vai vir a esteira do cripto. Saber que cripto é interessante, e aí começa a explicar a história. E aí, a partir do momento que você faz isso, você leva acessibilidade através da tecnologia, leva informação e educação. Mas para fazer isso, envolve muito dinheiro. Ou você encontrar uma pessoa de boa fé, de boa índole, uma grande empresa que fala assim, eu quero levar transformação para as comunidades, né? Então, esse também é um trabalho que, do nosso lado aqui, eu também gosto de ficar provocando, né? Poxa, mas é possível, Sérgio, isso tá tomando de fora do nosso corpo, assim, mas, cara, como que eu vou levar a inclusão? Eu vou estar aqui na Faria Lima brigando pro mesmo cliente. Eu não quero brigar pelo mesmo cliente, eu quero brigar pelo cara que está lá na comunidade, ou está lá no interior de São Paulo, que não tem acesso, que está longe do banco, mas que ele precisa ter acesso a alguma tecnologia para ele ter uma vida digna, pelo menos acesso à tecnologia, acesso à informação, serviços financeiros. Eu estou pensando nesse cara. Mas aí é um baita no trabalho. Sim, e me lembra muito, assim, quando
Acho que você é daqui de São Paulo? Sou de São Você é? Paulo. Eu morei minha vida toda lá em São Miguel Paulista, que é uma comunidade lá perto do bairro Nitro e tudo mais, favela mesmo. E eu vejo, assim, que toda essa experiência que eu passei, realmente, as pessoas sempre soltam um comentário, nossa, mas seria muito fácil se eu tivesse um acesso aqui no celular para fazer alguma coisa. Nossa, mas seria muito bom se eu conseguisse fazer tal coisa. Então, eu escutava aquilo todos os dias e eu pensava, pô, como que eu posso mudar isso, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo, mas que no final compensa muito, é gratificante, que é também a questão do propósito. E trazer realmente essa população para a internet, para utilizar o banco como um todo, né? Serviços de qualidade, né? Porque também tem isso, um atendimento, um suporte também qualificado, porque elas também possuem dificuldade em utilizar a tecnologia, né? Que aí entra a questão da educação. E além de facilitar todo esse ecossistema, a gamificação seria excelente também, Nossa. né? Porque eu gosto muito desse tema, eu acho bem legal, bem bacana. Negócio pra caramba quando a gente fala também de modelos de negócios que são parecidos. Pro mercado é maluco, fora da realidade do mercado tradicional, né? E eu acho que essa relação ainda faz sentido, né, Sérgio? A gente ter, por exemplo, o alcance do banco e a missão que uma fintech pode trazer, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu adoro esse modelo de negócio que é o da Tons. Não sei se você já conheceu lá, que é você compra um sapato e esse mesmo sapato que você comprou, eles vão doar outro para quem precisa. Para muita gente, esse modelo de negócio é maluco, não é sustentável, não para em pé, né? Só que do outro lado, que eu acho mais incrível ainda é que a comunidade cripto, a comunidade blockchain, especialmente ela e como funciona, é possível você criar soluções que impactem tanto na educação financeira, quanto de repente criar iniciativas que lá na ponta ajude alguém, sabe? Alguém, uma pessoa periférica, uma comunidade, alguém que precisa. Então eu acho que a gente deveria se apoiar nesses dois sentidos, né? O banco tem alcance, ele vai falar com todo mundo. Só que se ele, pelo menos, parar para ouvir e perceber que, olha, tem missão aqui, tem como impulsionar esse propósito. E eu acredito que esses dois pontos, Sérgio, a cripto e blockchain, vai incentivar muito ter essas iniciativas de educação financeira, gerar curiosidade e tudo mais, e abrir um leque de opções hoje que o banco não enxerga, como você comentou, né? De repente é fora da realidade dele. Ele não consegue nem imaginar essa possibilidade, né? Sim. É uma coisa muito louca, né? Assim, tem com essa corrida agora para o mercado cripto e agora as corretoras, os bancos estão trazendo essas pautas, até mesmo para eles entenderem que eles passariam também a falar com esse público, né? Que até então para eles é um tipo de desbancarizado que até então não interessava para ele no passado e agora para ele é interessante. Recentemente não, acho que já tem uns 2 anos, uma fintech, ela colocou quando ela anunciou que ela passava a vender, a pessoa ter uma carteirinha cripto na conta digital dela, rapidamente ela chegou, fora os outros milhões de clientes, ela já chegou só para essa carteira específica, ela conquistou mais 1 milhão de clientes. Sim. E ela chegou à seguinte conclusão: poxa, é um caminho sem volta que eu tenho que me relacionar com esse cliente, porque se eu não tiver isso, ele vai para o meu concorrente. E muito tempo atrás, as exchanges eram vistas como esse algoz, porque elas eram uma exchange, ela tinha as regras, ela precisava dar conta num banco, de um bancão. Só que o banco começou a perceber que começou a perder cliente, justamente por causa dele, ele falou assim, não, você é o inimigo número 1. Aí começou a cortar a torneirinha. E, assim, eu corto o acesso ao serviço financeiro. Então, quando você vê hoje eles falando sobre isso, ainda existem instituições que diz na sua comunicação que ela tem uma área para cripto, para começar a falar com os clientes, e ela não tem nem área desenvolvida ainda. Sim, sim. Eu não vou citar nomes aqui, mas ao longo de quase 3, 4 anos trabalhando com cripto, eu não cansei de ver comunicações falando que aceita. Aí no belo dia, olha, teve uma lei que saiu nos Estados Unidos aí, então a gente não vai usar mais cripto, tá? Então vocês têm 3 dias para parar de usar o meio de pagamento. É isso. Assim, acho que agora o jogo virou. É impossível você não falar sobre finanças sem ter a solução da blockchain passando parte da estrutura de um banco. Não ter uma área de relacionamento que fala sobre cripto para falar com esse público que ele é o maior público depois do B3, né? Que estão falando de mais 5 milhões de pessoas que investem em cripto, né? Mais de 5 milhões? É mais de 5 milhões, né?
Brasil a gente pode chegar, tem sempre um pouco de divergência na quantidade, né? Mas a gente tem percebido que nos próximos, vamos colocar aí, Vanessa, 3, 4 anos, facilmente a gente consegue ter muito mais do que número de investidores de empresas, acho que nível Brasil, assim. Eu acredito firmemente. Do que o tradicional, né? Do que o tradicional. Muito mais. E já é, né? Por mais Já que é seja muita pequeno o gente. número. Uhum, sim, Então, isso acirrou justamente uma pergunta, né? Preciso trazer investimento para o meu cliente. Eu preciso incluir essa solução porque eu vou perder ele. E esse é um tema que para nós é importante. A gente fala sobre cripto já desde quando ele existiu. Eu falava pro pessoal do mercado Bitcoin, que a gente também conhece, o ex-sócio, o Rodrigo lá. E aí eu falo assim, a Conta Black precisa trazer essas temáticas, porque a partir do momento, todos os clientes e amigos que eu conheço, que falam assim, poxa, o dia que tiver cripto eu vou... então, já deu recado. Já deu recado. Então, não tem como fugir disso, né? E as instituições ainda estão engatinhando, por aquilo que pareça. Eu acredito que esse é um caminho natural, né? Porque aqui no Brasil, eu acredito que a gente está com mais clareza regulatória do que o próprio Estados Unidos quando se fala de criptomoedas. Inclusive, tem uma lei nova que fala bastante sobre isso, né? E eu vejo também que não só lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas aqui no Brasil tem muitas empresas que já estão aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. Sim. Não sei se você já foi em São Tomé das Letras, mas tem diversos comerciantes que têm uma placa enorme, aceito Bitcoin. Sabe? Então, legal. É muito legal. Tem um evento também, acho que é lá em Jericoacoara, se não me engano, que é a Praia do Bitcoin, que é um lugar onde todo mundo vai lá, os comerciantes aceitando o Bitcoin também. Lá no Rio de Janeiro. Então, assim, pequenos polos, assim, que em breve essa bolha literalmente vai explodir, né? Não no mau sentido, mas no bom sentido de tirar todo esse foco aqui único, né? Para essas pessoas e realmente trazer para o público como um todo. E é por isso que eu gosto bastante de educação, né? Porque a educação cripto, ela vai tirar isso, vai tirar realmente essa bolha que existe atualmente e levar todo esse conteúdo para as pessoas, né? Como um todo. Com certeza. Acho que o recado disso é educação, né? Sim. A educação, informação. Existia muita desinformação, sabe? As pessoas não tinham informação sobre nada. E o mercado, ele criava ali os vilões, né? Hoje, eu palestrei anteontem para os jovens do Instituto Reciclar, que estão ingressando na área de desenvolvimento, estão fazendo um curso para serem futuros desenvolvedores, porque o Brasil, o país já falam de um futuro apagão aí. Eu estava falando para eles que a tecnologia, ela precisa fazer parte da vida das pessoas. E hoje, eu falei assim, diferente de mim no passado, que não tinha smartphone, um PC. Nossa, a gente vai entregando a idade nessa época disso, né? Disquete, né? Quando ela falou assim, vocês têm a informação na palma da mão. Assim, não tem como a pessoa não saber sobre cripto se ela não fizer uma pesquisa, sabe? Ontem eu fui fazer um teste sobre ChatGPT, porque eu tenho, como sou responsável por uma área de inovação, que a gente está criando na Conta Black, eu sempre fiz análise SWOT e benchmark dos concorrentes. E eu fazia só 3 perguntas básicas para o ChatGPT para saber o ponto forte e os pontos fracos dos meus concorrentes. E em apenas menos de 1 minuto ele deu o resultado. Gente, que existe análise SWOT melhor do que essa, que eu consigo acelerar a informação para que os próximos passos, que seria a execução da transformação do negócio. Então, quer dizer, hoje não tem como as pessoas não saberem de alguém ou de algo, se ela não tiver acesso à tecnologia que está nos nossos smartphones e na internet. Vou jogar um... Falei. Não, peraí. Tem verdade. Que a gente tá entrando em cripto. Uau! Adoro presentes. Também para você, uma xícara, um bloquinho da 01 Cripto. Nossa! Desse aqui? Sim, essa caneca. Invista em aprender, aprenda a investir. Já vou colocar na minha mesinha hoje. Como não tomo café, eu tomo chá. Então, muito obrigado. Imagina. Coração. Então, aproveitar e... Sérgio, qual é o futuro da Conta Black? Temos spoilers aí? O futuro é ser mais disruptivo possível, né? Eu tô colocando agora uma categoria na assinatura do meu e-mail, que é o VSO, sabe?
Por quê? Porque eu vejo um futuro enquanto presente, como que é o caminho para chegar lá, né? Uhum. A gente tem um desafio muito, muito grande na Conta Black, que é fazer com que toda a nossa solução tecnológica seja simples, seja de fácil acesso. E quando falo de fácil acesso, é justamente o que eu coloquei anteriormente. Poxa, como que eu trago um parceiro que eu possa oferecer um pacote de internet que a pessoa ela não tenha que pagar por mês e ela consiga ter acesso a isso? Como que eu crio uma solução de tecnologia para acesso a serviços financeiros que as pessoas com telefone que não seja de última geração, que está nas áreas periféricas, possam ter acesso a serviços financeiros, sabe? Como que eu posso, de repente, ter uma segunda opção dessa pessoa, ela utilizar outros ativos que não seja ter que baixar um app para ter acesso a serviços financeiros? Eu vejo esse futuro, assim, de uma forma muito palpável. O que a gente está fazendo agora como Conta Black já há 4 meses, nós lançamos em novembro do ano passado a marca de investimento chamada BlackX, e a BlackX ela tem uma alusão a Wakanda, né? Black X. Que foda. Então, Deixei soltar. a gente só lançou a marca e assim, em um momento a gente já fala sobre investimento. E quando a gente mudou no começo desse ano para o app, que já tinha a esteira de serviços de investimentos tradicionais, a gente começou há 4 meses a falar sobre investimentos. E a gente está convertendo um número legal de pessoas. Inclusive pessoas pretas e periféricas que achavam que investir precisava de dinheiro, muito dinheiro. A gente fez um projeto. Na verdade, a gente nós estamos nos conectando com os hubs de incubação, de aceleração. Porque uma deficiência que a gente encontrou é que não adianta eu incubar e acelerar um empreendedor preto ou periférico se eu não falar para ele, se não tiver uma trilha de educação financeira. Para ele entender que ele vai se endividar, como que ele negocia as dívidas dele para que ele tenha um negócio com uma saúde financeira, como que ele vai separar o dinheiro dele do dinheiro do negócio. Essa é a minha obrigação como banco digital, sabe? Então, a gente tem feito muitas parcerias com essas organizações que eu chamo de coalizão. Fazer uma coalizão onde a gente, como banco, leve essas informações para os empreendedores que querem ser donos do seu próprio negócio, gerar impacto no seu entorno. Quero muito... E a gente já está agora com a área de inovação em vias de acontecer para ser o polo de formação de pessoas pretas para a área de tecnologia, porque tecnologia é um gargalo que a gente tem, também, Com certeza, sabe? com certeza. E a gente quer extrapolar, chegar na barreira de 1 milhão de clientes em até 2 anos, que é um posicionamento muito conservador do conservador, que a gente quer construir, quer dizer, com qualidade. Com cripto você atinge mais rápido. Com certeza, com certeza. É o que eu quero. Eu já estou colocando a trilha educacional sobre cripto dentro dessa esteira lógica da área de investimentos, porque foi um ponto que eu falei, assim, eu preciso trazer essa solução para dentro da experiência dos nossos correntistas e investidores, para que eles também possam ter a opção de aprender sobre cripto e investir em cripto. E que seja uma moeda mais facilmente utilizável nos ecossistemas. E aí a gente não foge de uma realidade. Tá, como banco digital, o que eu imagino no futuro? Eu imagino ter uma rede de negócios dos mais variados segmentos para que o nosso cliente ele possa usar a carteira dele para comprar produtos e serviços, que essa moeda seja circulável dentro da comunidade. Inclusive ter um token da Conta Black, sabe? Uau! Sabe? A gente quer ter o token da Conta Black. A gente Black Coin. Poxa, queria tanto usar esse nome, mas pegaram. Lá fora, né? Então não tem como brigar com eles, né? Mas a gente tem algumas ideias e é imprescindível. É para ontem. A gente não vai deixar o cripto de escanteio porque eu não quero fazer que nem os outros bancos. Show. Você falou, né, sobre o empreendedorismo, né, como um todo, e eu vejo também que as pessoas negras, elas, em sua maioria, começam no empreendedorismo realmente por necessidade. E trazer essa educação, né, que às vezes até o básico, né, que é utilizar uma conta PF, uma conta PJ, né, para separar esse dinheiro que vem da sua empresa versus o dinheiro que você vai usar no seu dia a dia, é algo que
a maioria das pessoas não fazem, né? Porque realmente não tem esse conhecimento de fato para fazer esse tipo de separação mesmo, né? E aí eu queria até ver assim com você qual que é o papel, né, da conta Black nesse sentido. Porque eu imagino que tem vários empreendedores que utilizam isso, né, no dia a dia, mas que eles não têm tamanha consciência do que é o negócio deles, né? Sim. Até mesmo tem até aquela questão, né, de que você vai vender um produto. Ah, eu tenho uma lojinha. Ah, eu tenho um negocinho. Não, você é empresário, você tem uma empresa, você vai gerar lucro, você vai utilizar aquilo no dia a dia, mas que em sua maioria as pessoas acham que é só uma lojinha, né? Sim. Acho que o papel social de uma instituição sempre foi levar a educação financeira para os seus clientes. Eu sempre falo que qual seria o papel de uma agência? Deveria ser um espaço de relacionamento e de educação, Sim. sabe? Uhum. Quando eu fui para os Estados Unidos, o meu sonho era conhecer uma das lojas da Apple. E quando eu entrei, fiquei maravilhado, né, pela estrutura, como é montada, como ela é criada de forma minimalista. Mas eu sentei para ficar observando. Fiquei ali sentado observando. As pessoas já na chegada sendo atendido por uma pessoa, para saber qual a necessidade, o problema, ele direcionar para a área. Uma pessoa que não, eu quero comprar um telefone, não, vou te levar, tá aqui uma senha. Sente ali, fica à vontade que já vou o atendente leva, mostra a tecnologia, as várias versões. Ah, não, eu quero arrumar Não, tem um atendimento lá no fundo que vai ajudar a arrumar. Se de repente, até lá acontece muito. Ah, tem um probleminha aqui, vamos trocar. Ah, quanto que custa? Não, vamos trocar. E aí, no outro lado, no outro Muito legal extremo, você vê lá um baita de um telão, uns banquinhos que você coloca a sua mochila dentro, tem uma grade horária que você vai aprender a mexer, conhecer todos os recursos de como editar uma foto, ou de como mexer com um dos recursos do telefone. Isso é educacional. Isso é construir relacionamento e educar o cliente para que ele seja mais fiel à marca. Eu imaginava que uma agência deveria servir com esse fim social e ser um espaço para educação financeira. Olha, fulano de tal, sei que a agenda da sua empresa está ruim, a gente precisa arranjar um tempo para você participar do curso de educação financeira para negócios. Ah, tem até uma aula de contador para falar, para você entender como que administra os seus negócios. Ah, já vai ter uma aula de marketing digital, trazemos um especialista do Google que vai te ensinar. A agência deveria ter esse papel social. E aí, como Conta Black, por ser uma fintech que nasceu do digital, o que a gente tem fazendo? A gente está querendo estamos utilizando as nossas redes sociais para falar sobre educação financeira. E quando nós trazemos conteúdos, trazemos mais por um ponto de vista daquilo que grande parte da nossa população já está acostumada, que é pela música. A gente pega músicas de vários cantores pretos que estão na cena e que falam sobre dinheiro. A gente pega aquele trechinho da música e explica o que ele quis dizer. Sim. E na maioria das vezes, o que a Conta Black tem feito e a gente está investindo muito? O nosso core principal não é app nem cartão. São os nossos clientes. A gente criou uma campanha chamada Soul Black e a gente começou a contar histórias reais dos nossos clientes sobre alguns temas, sonhos, desafios, por que empreender por necessidade, o que você imagina de futuro e por que você escolheu Conta Black. Porque a partir do momento que eu trago narrativas dos nossos clientes, eu estou dando a possibilidade que o meu cliente, que não é cliente ainda, mas eu vejo como cliente, que ele veja aquele vídeo e fala assim, poxa, aquela é a minha história, eu quero abrir uma Conta Black. Então, quando a gente trabalha as várias nuances da educação financeira, a abertura de conta, cartão, investimentos é só uma fase do processo, que ele vai aceitando essa jornada no dia a dia dele. Por quê? Porque tem alguém que se preocupa com ele. Então, eu vejo que a educação financeira é o papel, é a bandeira da Conta Black. Muitos falam que o brasileiro ele não é educado financeiramente. Mas eu sou de uma época que quando a criança nascia, o pai abria uma conta poupança e só sacava o dinheiro quando tinha 18 anos. Uau. Então, minha mãe, meu pai, por mais que a gente tinha dificuldade por viver na periferia, eles ensinavam pra gente o valor do dinheiro, né? Isso foi se perdendo com as gerações, sabe? Desse protecionismo. Não, você tem que ensinar, você não vai comprar esse tênis
porque eu tô sem dinheiro, mas vamos planejar que até o final do ano eu te dou esse tênis. E a gente ralava, passava dinheiro para ter o tênis. Então isso tudo quer dizer que o papel da instituição é levar a educação financeira, inclusão, proximidade, construção de experiências, que é o que a gente está fazendo com pouco que a gente tem. E ter agora um banco que se propôs a ser o nosso liquidante na operação e que tem também essa visão de impacto social, fala assim, Sérgio, a gente quer ajudar a Conta Black a ser esse banco. Isso para a gente já foi uma grande vitória e é o que a gente quer fazer nos próximos meses, que é trazer muito conteúdo educacional. Não compre corrente, abra um negócio. Exatamente. Parece que eu tô tirando, mas na verdade estou te chamando para ser sócio. E aí a gente fala para todos os empreendedores, você é empresário. Você é empresário. Isso, cara, porque a gente não tem sentimento de eu quero ir no banco. Nem um sentimento positivo de, nossa, não vejo a hora de chegar lá, vai ser tão legal. Ninguém pensa nisso. Poxa, pessoa que legal. Sim, Um banco sim, ter sim. uma tela dessa assim, vertical assim, com uma grade de cursos que vai ter durante a semana, a pessoa não entra, não fala com o seu gerente. Ia ser incrível um negócio desse, mas você chega lá e a pessoa fala, próximo, aquela cara assim. Tá. Venha Compra pro um meu pique banco. aqui, ó. Tem uma capitalização. Assim, não, eu acho que o papel do gerente era ser o cara do relacionamento. É o cara que tinha que ganhar por trazer mais correntistas. Vem pro meu banco porque a gente tem taxa zero. Esse é o Ponto. marketing. Ponto. Mais E aí tem nada. lá as entrelinhas assim, bem pequenininhas assim, sabe? Poxa, isso tem valor. O pessoal que tá assistindo aí, escutem Djonga. Exatamente. Ele é o cara. Sim. Bom, pode fazer uma pergunta. Cara, eu tô É que eu já acabei de aprendendo perguntar, muito então. com o Sérgio, cara. Assim, eu gosto pra caramba dessas conversas que a gente tem, porque a gente acaba enxergando bastante sinergia, né, Com Sérgio? certeza. Nas coisas. Cara, eu tô assim... É dessas resenhas que vem as melhores ideias. Com toda certeza. Porque toda vez que a gente conversa, assim, né, com outras pessoas, enfim, tem a questão da a superfície, né, como um todo da conversa, depois vai afunilando, e você chega na raiz do problema. E que, nesse momento, a gente olha assim, pô, isso aqui dá para criar uma solução, né? Então, novamente, eu acredito muito no propósito. Educação é muito importante também. E pessoas maravilhosas como você também fazendo esse papel. Eu me sinto lisonjeada de estar sentado nessa mesa também, de verdade Pra mim mesmo. também é uma honra. Tá com os precursores aí da Revolução Cripto. Bom, é isso. Se você quiser também acrescentar mais alguma coisa, mas vamos passar para o nosso encerramento aqui, então. Perfeito, aproveita o espaço, fale da Conta Black, redes sociais, Sim, é o com seu espaço. certeza. Claro. Eu geralmente, quando muitos fazem muito merchandise, eu gosto de fazer sempre trazer uma reflexão, né? Foi um papo que eu tava tendo lá fora, né? Assim, a Conta Black, falando com você agora, a Conta Black, ela não é só uma conta digital. A Conta Black, ela é a construção e fortalecimento de uma comunidade. Como todo negócio não começou 100% pronto, a Conta Black, a cada dia, ela está se provocando a melhorar um pouco da experiência dos nossos membros. Mas o mais importante dessa mensagem é que nós estamos fortalecendo uma comunidade e fazendo com que um grande gigante ele acorde e se veja como potência financeira. Claro, às vezes pode parecer até meio que utópico falar sobre isso, mas precisa ter um cara preto falando sobre futuro enquanto presente. A partir do momento que você se escolhe ser um membro da Conta Black, você já está abrindo a possibilidade de que o seu futuro, o futuro dos seus filhos, esteja permeado de prosperidade e principalmente realização de sonhos. E quando eu fecho essa reflexão, eu fecho justamente com a mensagem de assim, para mim vai ser um grande prazer tê-la como membro na Conta Black. Suas dúvidas, suas críticas são sempre bem-vindas, porque é através delas que a gente se provoca a melhorar os nossos serviços. Se você quiser ser um membro, você vai nos encontrar em todas as stores aí, Apple Store, Google Play. Estamos no Instagram, né, com o @conta.black. Se também quiser me seguir, eu sou o Serjal, vai aparecer aí, né? Vai aparecer aí na telinha. E acho que o mais importante venha construir com a gente esse banco.
Vamos fazer da Conta Black ser o maior banco preto da América Latina. Em novembro, a gente vai criar uma campanha chamada Meu Banco é Preto. E a ideia do Meu Banco é Preto é começar a replicar a história de pessoas que a gente, como banco, acredita e que vão fazer o futuro de novos jovens. Então, venha para cá, seja Black Member e com certeza a experiência cripto está já na nossa trilha e você vai ter ali uma esteira de produtos e serviços. E muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu também tenha contribuído, apesar de eu falar às vezes um pouco demais, mas eu acho que eu tenha contribuído e sucesso para vocês também. Obrigadão, Sérgio. Foi um prazer assim conversar com você e obrigado, viu, pela participação. Acho que a gente está bastante feliz, né, Vanessa? Com toda certeza. Agradeço demais a sua presença, assim, a contribuição também para trazer esses temas no YouTube, seja qual for o lugar que esse vídeo vai subir também. E não deixa de criar uma conta, né, galera? Ó, tá... Já deu para entender aqui a profundidade, né, do que foi falado. Mas é isso, então. Agradeço demais a presença de vocês, todo mundo que está assistindo, que vai assistir ou que já assistiu também. O nosso Live Station, aqui mais um episódio. Não deixa também de me seguir nas redes sociais. Acho que todos os links aqui vai estar na descrição também. 01cripto.com.br, Educação Cripto também. Fechou, pessoal. Obrigadão, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.